E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Nath Siqueira e vim gravar mais um vídeo aqui pro canal. Um canal onde eu falo mais sobre livros, onde eu falo sobre marketing, criação de conteúdo, redes sociais, enfim, produção de conteúdo de maneira real e na lata de gente como a gente. E hoje eu quero falar com vocês da segunda parte desse livro, que é Um Ano em 12 Semanas. O vídeo anterior a esse, eu já comecei a primeira parte porque, de fato, esse livro é dividido em duas partes. E hoje ele vai falar mais sobre o plano de execução. Então assiste o primeiro vídeo e depois você volta aqui. Já deixei separado aqui a minha colinha, fiz um pequeno resumo, porque nessa segunda parte ele vai falar de 8 elementos essenciais para o alto desempenho. 3 princípios e 5 disciplinas. Vou começar pelos 3 princípios: responsabilidade, compromisso e excelência a cada momento. São esses 3 princípios que determinam a eficiência do seu sucesso. Sobre a responsabilidade, que é o quê? Assumir atitudes e resultados. A base é a sua liberdade de escolha. A gente não tem responsabilidade de fazer nada nessa vida. Tudo é uma questão de escolha. A gente pode escolher a qualquer momento. Só que nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas atitudes e das consequências das nossas atitudes, ou da falta da nossa atitude. Em segundo ponto, segundo princípio, o princípio do compromisso. Compromisso é uma promessa pessoal. Então, quando a gente mantém um compromisso com os outros, isso gera um relacionamento de confiança. Mas manter o compromisso consigo mesma, você gera caráter e autoestima. E de fato, às vezes a gente tem muitos problemas em manter o compromisso com a gente mesmo. Por exemplo, hoje, o dia que eu tô postando esse vídeo, domingo, eu falei que eu ia ontem, né? Falei que hoje eu ia acordar cedo para correr. E aí eu quis dormir até mais tarde, não acordei, não fui correr. Então, se por acaso hoje eu precisasse acordar cedo para ir trabalhar, provavelmente eu assumiria esse compromisso e faria, porque eu tenho um compromisso com o outro. E às vezes a gente falha no compromisso com nós mesmos. E aí por eu não ter ido correr, putz, eu não fui, sabe? Você não confia na sua própria palavra. Então é muito mais fácil a gente manter um compromisso com o outro do que com a gente mesmo. Pelo menos isso é algo que acontece muito comigo. Se eu precisar acordar 3 horas da manhã, porque eu preciso trabalhar 3 horas da manhã, se alguém determinou que eu preciso trabalhar, eu vou. Mas se eu precisar acordar 3 horas da manhã para algo meu, às vezes eu não faço. Então eu vejo que isso é um princípio que eu preciso trabalhar. Manter os compromissos comigo mesma. Por quê? É comigo mesma que deve ser o maior compromisso, entendeu? Eu só vou conseguir executar as coisas da maneira correta se primeiro eu manter a palavra e os compromissos comigo mesma. E por que é autoestima? Cara, se eu tivesse acordado cedo e tivesse ido correr, nossa, eu fiz, eu me planejei e eu fiz. Então isso gera na gente essa autoestima. Eu falei e cumpri com a minha palavra comigo mesma. E o outro princípio é excelência em cada momento. A gente pensa que, eu quero emagrecer, eu quero perder 3 quilos até o final do ano. Se eu não cumprir com o meu propósito, cada momento eu saber que é importante, se todos os dias eu não fizer aquilo que eu me determinei, eu não vou conseguir aquele objetivo. Se eu preciso tomar mais água, se eu preciso comer um pouco menos, se eu preciso fazer atividade aeróbica, eu preciso manter a excelência nesses momentos, isso em tudo que a gente fizer. Às vezes a gente acha que a gente fazer as coisas de qualquer jeito, a gente vai conseguir um resultado. E na verdade, o tempo presente, o agora, o que a gente está fazendo nesse momento é a única coisa que a gente tem controle. A gente não tem controle sobre o resultado, a gente não tem controle sobre o que passou, a gente tem controle só sobre o que a gente está fazendo. E isso é um princípio, a gente buscar ser excelente em tudo que a gente está fazendo, naquele momento, que é o único momento que a gente tem, o agora. E depois ele vai trazer as 5 disciplinas, que são perspectiva, planejamento, controle de processos, acompanhamento e uso de tempo. Primeiro, gente, que é a perspectiva. Se a gente não tem perspectiva, a gente vai viver uma vida levada ao acaso. E sem uma perspectiva, é como se a gente vivesse um dia após o outro, a gente não tem um objetivo bem definido. Ele não vai falar, de um objetivo, eu quero trocar o carro, nesse momento, sabe? Algo que você tem bem pontual. Ele tá falando de uma perspectiva, de uma visão macro. Como eu já falei no vídeo 1, o que você quer ser da vida? Com o que você quer passar o seu tempo? Quem você quer ser na vida, mas bem especificamente, uma perspectiva como um todo. Ele fala muito de você fazer a sua perspectiva pessoal, porque a profissional ela é linkada, né? Então, quando as coisas apertam, quando as coisas começam a ficar difíceis, que elas ficam difíceis, a vida é uma montanha russa, o que vai manter a gente centrado é essa nossa perspectiva.
Ele fala para você ter uma grande visão. É aquele ditado, né? Que agora eu não me recordo quem falou. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente tem uma visão muito grande. Eu sei que quando a gente vem de uma realidade não tão abundante, eu falo por mim, tô falando por mim. Ter uma visão muito grande, a gente acaba se limitando muito. Na perspectiva, no sentido de ser uma imagem muito clara do futuro. Você tem que ter uma visão grande, mas não pensa que ela é impossível, sabe? Quando a gente pensa que algo é impossível, a gente fica pensando, como que eu vou fazer isso? Mas ele fala, troque o como pelo e se? E se der certo isso? Então, quando a gente coloca o como, a gente acaba se limitando muito. E a questão de você ter uma visão grande, que para nós, gente, qualquer coisa que saia muito fora da nossa realidade já é grande. Então eu sei que eu tenho essa dificuldade de mentalizar. Então essa parte de perspectiva, eu sei que eu preciso trabalhar com isso. Nós vamos até vou falar para você, né, que a gente faz uma lista com esse livro. Eu fiz uma lista de coisas que eu quero alcançar no curto, médio e longo prazo, que ele fala aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é uma perspectiva. E ele fala que essa perspectiva tem que ser, a gente tem que alinhar as nossas ações diárias para conquistar essas perspectivas, para alcançar. A gente precisa, às vezes, compartilhar essa perspectiva com alguém. Eu acho que não no sentido de a gente falar com todo mundo. É que aqui ele fala, por exemplo, no sentido de empresa, se você tem perspectivas ali, os seus funcionários, colaboradores saberem. Ou, por exemplo, se você tem um relacionamento, né? Se você é casado, casada, namora, às vezes você compartilhar essa perspectiva para você, eu sinto assim, além de você ter o compromisso, você sabe que você tem uma outra pessoa que pode ajudar você e vocês, é como se fosse um mastermind, né, gente, que a gente fala aquela união de mentes que se elevam. Ele fala também para a gente manter sempre o contato com a nossa perspectiva, não deixar ela sumir de vista. A gente tem que ter uma perspectiva grande, a gente tem que viver com propósito e que a perspectiva, ela leva tempo para estabelecer. Não dá para eu falar para você, ó, agora mentaliza quem você quer ser, o que você quer ser. Isso leva muito tempo. E isso é um exercício que até no Milagre da Manhã fala muito de visualização e eu vejo muitas pessoas na internet que fazem essa visualização e muitas pessoas que conquistaram isso, né? Às vezes você fala, é a lei da atração. Eu não li sobre a lei da atração, mas tanto nesse livro como o livro Os Segredos da Mente Milionária e qualquer outras coisas que eu já vi pela internet sempre falo. As coisas, elas acontecem duas vezes. Primeiro acontece na nossa mente, para depois acontecer no mundo físico. Então, se a gente não mentalizar, como que a gente vai ter uma perspectiva? Como que a gente vai realizar? Como que a gente vai acordar no dia e falar, eu vou conquistar aquilo se a gente nem sabe o que a gente quer? Então, ela leva tempo para ser construída. Então, é um exercício que eu vou começar a fazer essa semana. Então, por exemplo, eu tenho vontade, sonho de ter a minha casa. Então, eu vou mentalizar como que eu quero essa casa. É como se você fizesse o quadro dos sonhos. Eu nunca fui de fazer, mas eu acho que isso é importante para você visualizar. Por exemplo, o Bruno Perini, né? Ele pegou uma nota de $1 há muitos anos atrás e ele fez vários zeros e ela virou, né, 1 milhão. E ele, toda vez, ele olhava para aquela nota, que era o objetivo dele, de conquistar o primeiro milhão dele. E não só ele, mas quando eu estudava para concurso, eu lembro que algum professor falou disso, da gente mentalizar, imprime lá a remuneração do delegado, imprime a foto de um distintivo e coloca aquilo no seu ambiente de estudo para que você veja. Então pensa, é a sua perspectiva. E coloque isso para você, que você deseja aquilo. O segundo ponto é o planejamento. O planejamento ele deve ser eficiente. Como nesse 1 ano e 12 semanas, ele vai ensinar, né? Não tem como dar muitos detalhes do livro para você se planejar, né? Então, o planejamento é muito importante, às vezes a gente negligencia ele. Como eu já falei no outro vídeo, agora eu estou usando mais o Google Agenda, tentando planejar os meus dias, planejar a minha semana. E não fica pensando, isso é perda de tempo. Eu acho que o tempo que a gente usa para se planejar, ele vai economizar tempo durante o nosso dia, durante a nossa semana, porque por muitas vezes eu fiquei muito desorientada sobre o que fazer por eu não ter um norte, por eu não ter uma agenda, por eu não ter algo onde eu visualize aquilo que eu tenho que fazer durante a semana. Então, como aqui 1 ano tem 12 semanas, cada semana importa, cada dia importa.
Terceiro, ele vai falar sobre o controle de processos. Isso é algo que eu tenho vivido, por exemplo, na parte do digital, que eu trabalho como social media, implementando processos. Quando a gente traça uma meta, a gente tem que controlar os passos que a gente tem que seguir para aquilo lá. Como eu falei, se eu vou me planejar para perder 3 quilos, então você precisa controlar os processos diários que você precisa ter, os passos que você precisa fazer, como você deve fazer para alcançar aquele objetivo. Como eu disse, cada dia importa. E acompanhar, né, o acompanhamento desse processo. Eu fiz o que deu certo, o que não deu, o que eu preciso melhorar. Então a gente não tem que ter medo de ver os nossos resultados, de acompanhar, para ver se a gente não precisa mudar a rota. Isso, claro, não estou falando 100% da linguagem dos autores, porque é da maneira como eu interpretei esse resumo. E quinto, o uso do tempo, né, que isso é muito importante. Como eu falei, a gente só tem o tempo agora. E ele vai passando muito rápido, e quando a gente não tem perspectiva, quando a gente tem essa visão do ano inteiro, a gente vai deixando as coisas para a última hora, a gente não percebe como o tempo é escasso, né, gente? Todo mundo tem o mesmo tempo. O bilionário não consegue comprar mais tempo do que eu tenho. Eu e ele temos o mesmo tempo. Eu sei que, eu também não vou ser hipócrita, ele pode usufruir de tempo fazendo outras coisas que talvez eu não consiga, porque eu acabo vendendo o meu tempo, porque eu preciso trabalhar, pagar as contas. Então, o tempo é igual para todo mundo. A forma como cada um utiliza que é diferente, ou a forma que cada um tem para aproveitar o tempo é diferente. A nossa perspectiva, ele fala para você dividir em 3 partes. Aspirações de longo prazo. O que você quer ter, o que você quer fazer, quem você quer ser na sua vida. Mas ele fala, seja ousado e seja corajoso, tá? Segundo, metas de médio prazo, daqui mais ou menos 3 anos. O que você quer alcançar? E é para você escrever detalhes. Eu fiz no bloco de notas do meu celular. E depois o plano de 12 semanas. O plano de 12 semanas, você vai estabelecer as metas que você quer atingir. Dentro dessas metas, você vai traçar daqui 3 anos, médio prazo, né? O que eu quero conquistar? E a sua perspectiva. Normalmente a nossa perspectiva ela vai ser mais elevada, como eu falei, para você pensar grande. Então você vai ter um caminho até lá. Isso em todas as áreas, sentimental, financeira, espiritual, profissional, relacionamentos, enfim, todas as áreas. Tente ser o mais específico possível para você traçar essas metas. E aí ele fala que nós temos 2 opções. Ou a gente diminui a expectativa, ou cria coragem e disciplina para executar. Depois que você tiver perspectiva, então você tem essas 2 escolhas. Eu prefiro ter coragem. É um exercício fácil? Não é um exercício fácil, principalmente quando a gente vem de uma mentalidade que a gente precisa quebrar o bloqueio da escassez. Nos Segredos da Mente Milionária, até mais para frente, se eu reler ele, eu posso trazer aqui para vocês alguns insights. Ele fala que a gente precisa mais desaprender, por isso que ele fala com relação ao dinheiro, do que propriamente aprender. Porque a gente vai estar vivendo em padrões mentais que são estabelecidos aqui na nossa mente desde quando a gente é criança, pelos nossos pais, e a gente repete padrões comportamentais com o dinheiro que os nossos pais fizeram. Então, eu sei que eu tenho essa barreira para quebrar, né? E os livros vão me ajudando com isso, né? E aí ele fala para você criar regras. Por exemplo, essas regras são objetivos mensuráveis. Você consegue metrificar se está dando certo. Então, por exemplo, dessa quantidade aqui de peso que você quer perder. Então, você consegue mensurar. Pô, vou fazer meu planejamento até dezembro, quero perder 4 quilos. Quantos quilos por semana eu devo perder? E aí eu vou conseguindo medir se está dando certo ou não, se eu preciso melhorar em alguma coisa ou não. Fale positivamente desses seus objetivos. Então, você, cara, nossa, tá difícil, eu tô tentando perder peso aqui, cara, não. Fala positivamente, fala sobre o seu progresso, reafirma que você tá fazendo certo, eu fiz, eu venci, reafirma, sabe? Levanta a sua autoestima quando você tá procurando, né, alcançar seus objetivos. Você ter esforços viáveis, então, se eu quero emagrecer, eu consigo ter esforços que sejam fáceis para mim atingir. Então, por exemplo, eu fazer uma corrida na rua, eu ir daqui a pouco correr, é viável para mim. Eu me matricular numa academia é viável para mim. Não dá pra gente pensar numa coisa muito fora da nossa realidade. E estabelecer datas, trabalhar com datas. Porque se a gente não coloca um objetivo e uma data final, a gente vai deixando a coisa aí,
né? Ai, eu quero chegar a tal dia com tal coisa. E aí você vai traçar os seus objetivos e se planejar, né, as metas para que você consiga chegar naquela data que você estipulou. E assim, gente, quando a gente vai se propor a fazer algo novo, sempre é desconfortável. E aqui eu quero mostrar para vocês algo muito interessante na página 74 até a página 77 é muito interessante, é algo que eu tenho vivido na minha vida. Eu estou num projeto de escala, de delegar no meu trabalho de social media, de conseguir crescer. E é uma mudança. E esses dias, gente, eu queria jogar tudo pro ar. Ai, meu Deus, era mais fácil ficar do jeito que eu tava fazendo. Ah, não, eu vou parar com tudo, vou dispensar todos os clientes e seguir minha vida trabalhando do jeito que eu trabalhava. Sabe? Dá vontade de desistir. E aí eu entendi isso que eu tô vivendo nesse livro, nessa parte, que é o ciclo emocional da mudança. Sempre que a gente decide fazer algo, fazer uma mudança na nossa vida, a gente vai passar por uma montanha russa de emoções. E são 5 etapas do ciclo emocional da mudança: otimismo desinformado, pessimismo informado, vale do desespero, otimismo informado, sucesso e realização. Então, aqui no ciclo emocional, ele vai falando, né? Por exemplo, a gente começa ali, né, o otimismo desinformado. Você só vê o lado bom da mudança. Cara, se eu mudar, se eu colocar processo na minha empresa, eu vou conseguir escalar e eu vou ganhar mais grana, eu vou conseguir trabalhar para mais pessoas. Eu só tô vendo o lado bom. Eu tô no otimismo desinformado. Eu só vejo o lado bom, não vejo o lado ruim. Então é divertido, né? Ele fala, você está pensando em ideias, montando uma estratégia para conseguir criar um novo nível de resultados que deseja. Infelizmente, o otimismo desinformado não dura muito tempo. Conforme você aprende mais sobre a realidade do que é necessário para a mudança, as interações positivas podem rapidamente desaparecer. Aí você vai entrar na segunda fase, que é o pessimismo informado. Você começa a se perguntar se realmente vale a pena todo o esforço para mudar. Começa a buscar motivo para deixar o esforço de lado. E se isso já não é ruim o suficiente, as coisas vão ficar piores, que é você entra no estágio que eu sinto que eu tô agora. Mas eu tô caminhando para sair, que é o vale do desespero, que é onde a maioria das pessoas desistem. Caso você desista da mudança quando estiver no vale do desespero, você volta à primeira etapa, o otimismo desinformado, que é a parte mais divertida. Né? Toda a dor da mudança é sentida. Os benefícios eles parecem muito distantes nesse momento do vale do desespero. Então, para você encerrar o desconforto, desiste com tudo e volta para o otimismo desinformado, entendeu? E para quem é justamente nessa etapa, no vale do desespero, que ter uma perspectiva é fundamental. Então, eu preciso trabalhar melhor na minha perspectiva se eu quiser sair mais rápido do vale do desespero. Então, quase todos nós já tivemos momentos na vida que queríamos tanto alguma coisa que estávamos dispostos a pagar o preço, qualquer preço, e suportar o obstáculo até conseguir. Que aí a gente vai para o próximo estágio, que é o otimismo informado. Essa chance de sucesso é muito maior nesse estágio. Então, a gente volta à área emocional positiva do ciclo e as ações começam a resultar frutos. Então, eu lembro quando eu estava estudando para concurso, eu queria muito, eu estava desempregada, eu ia prestar 3 concursos e quando acabasse meu seguro-desemprego, o que eu faria? Eu teria que procurar um emprego ali e eu não teria, às vezes, chance de passar um tempo estudando para concurso, que foi os 5 meses do seguro-desemprego. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para passar naquele concurso, tanto que eu passava horas estudando, que eu estudei certinho, que eu fazia atividade física, eu suplementava para ajudar meu cérebro, eu aprendi a estudar da maneira correta. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa até conseguir aquilo, entendeu? E a mesma coisa da empresa. Eu estou disposta. Eu sei que está surgindo coisas que estavam rendendo frutos desse meu processo nessa semana. Em uma semana eu fechei um contrato, o maior contrato que eu já tive como social media. Fechei sábado passado e assinou o contrato nessa sexta. Começo a trabalhar. Já comecei a trabalhar também para essa pessoa ontem mesmo, no sábado, dia 9. E eu achei muito interessante porque eu me vi nesse ciclo emocional da mudança, e isso é para qualquer coisa que acontece na nossa vida. E resumindo, a segunda parte desse livro são esses pontos para você escrever. Ele tem muitos campos que vai falando para você escrever, metrificar, né? E ele falou uma coisa muito importante também, sobre ações para criar uma maior responsabilidade na nossa vida.
Ele fala que hoje a sociedade, ela admira muito o vitimismo, sabe? E a gente tem que decidir que a gente não é vítima das circunstâncias. Eu posso falar pra vocês, como eu tava falando, eu vim de uma família assim, assim, assado, pra nós é mais difícil, eu sei. Só que isso, quando eu falo dessa forma, eu tenho me colocado no papel de vítima. E a gente precisa parar de ser vítima. Então, pra gente criar maior responsabilidade na nossa vida, decida nunca mais ser vítima. Tome posse de seu pensamento, ações e resultados. E não coloque os seus resultados em cima de circunstâncias desfavoráveis na sua vida. Pare de sentir pena de si mesmo. Pega leve. Não, você consegue. Não, você tá tão cansada, Natália. Fica, dorme mais um pouquinho. Outra hora você vai lá fazer atividade física que você se comprometeu com você mesma para fazer, sabe? Esteja disposto a tomar ações diferentes. Se você quer uma coisa que você não possui no momento, tem que fazer algo que você não está fazendo atualmente. Relacione-se com pessoas responsáveis. Afaste-se de vítimas e pessoas que criam desculpas. Você sempre, sempre, sempre tem uma escolha, em qualquer situação. Essa é a segunda parte, gente, desse livro. Eu recomendo que vocês leiam. Não sei se tem em PDF disponível, mas eu já tinha lido ele uma vez. Mas quando a gente lê, às vezes a gente não estuda, né? E agora eu tenho começado a fazer um pequeno resumo, porque às vezes é muito difícil eu vir no livro e ler de fato ele, mas às vezes eu vou precisar revisitar uma anotação e algo que vai me dar um up, sabe? Um negócio para continuar. E o desafio é a gente traçar agora essa nossa perspectiva, fazer o desafio mental de mentalizar exatamente aquilo que a gente quer em cada uma dessas áreas. Eu tracei no bloco de notas do meu celular essa perspectiva, essas aspirações a longo prazo, médio prazo e o plano em 12 semanas. Apesar de hoje ser dia 10 de novembro, eu quero começar o ano de 12 semanas agora. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo domingo.